Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais, onde nós tratamos a cada semana de um salmo diferente. Hoje seria o Salmo 35, mas nós faremos algo especial hoje. Hoje nós, ao invés de olharmos para o salmo, nós olharemos para o salmista, aquele homem que foi utilizado por Deus para escrever um poema inspirado pelo próprio Senhor. Davi é este homem. Davi talvez seja o salmista mais conhecido da história e um daqueles que foi o mais importante de todos eles com relação à vida, à história do povo de Israel. Nós olharemos para um texto, são muitos os textos que falam sobre Davi, mas nós olharemos para um texto em específico, um versículo, até em razão do tempo que nós temos aqui, a proposta que nós temos para esse vídeo. Então, o texto é 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Repito, 1 Samuel 16, 18, você vai ter aqui, desse lado, então, sendo projetado o texto que eu estarei fazendo a leitura. E eu farei a leitura nesse exato momento. Vamos lá? 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Quando nós olhamos para o perfil do adorador, o perfil de um adorador, tendo Davi aqui como um dos exemplos desses salmistas, desses adoradores, nós vemos que o salmista não se restringe àquele que tem o ofício, ou que tem a habilidade, melhor dizendo, de tocar um instrumento, ou de cantar, ou de compor um poema. Normalmente, as pessoas que são utilizadas como salmistas, e essa é a minha proposta a partir de agora, cada salmista que nós formos tratar, fazer um vídeo especial com relação a eles, além dos vídeos dos salmos, cada salmista ele tem funções muito mais importantes do que, na verdade, compor um salmo, compor um poema, de musicalizar esse poema ou de tocar um instrumento. Deus usa pessoas que já estão envolvidas com a obra de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente músicos. Então vamos olhar com atenção para isso. Nesse texto a gente vê que a primeira característica, aquela que era a mais relevante para a situação de Saul naquele momento, é a característica de sim, saber tocar um instrumento. E Davi sabia tocar um instrumento. Nós sabemos que esse instrumento que Davi tocava era a harpa. Então, um instrumento de cordas e de cordas tangidas, ou seja, ele dedilhava esse instrumento. O texto traz uma palavra interessante no hebraico, que é justamente um tangidor. E esse tangidor era o tangidor do quê? Tangidor de cordas, tangidor de uma harpa. Então diz que ele sabia tanger. A palavra utilizada no hebraico é a palavra nagã. E ela está sendo utilizada nesse texto de forma isolada. Ela não está em conjunto com nenhuma outra palavra. Quando nós olhamos apenas para essa palavra, ela me parece, creio eu, que Davi sabia tocar esse instrumento, mas não era um exímio tocador de harpa. Então ele não era o melhor tocador de harpa da sua época. Ele era apenas um tocador de harpa, fazia com competência, fazia bem, mas essa não era a sua principal habilidade. Nós sabemos que ele tem habilidades muito maiores e muito mais importantes, mas naquele instante ele foi utilizado também como um músico. Quando nós olhamos aqueles que são extremamente hábeis, e a Bíblia se refere a essas pessoas ou essas músicas, nós vemos que a palavra nagã ela é utilizada junto com a palavra yatab, como por exemplo é utilizada em Salmo 33, 3 e também em Isaías 2, versículo 16. Lá nós encontramos as duas palavras juntas, e que quer dizer aquele que é um tangidor, ou é aquele que é um músico, mas com arte, ou seja, é aquele que vai além, é aquele que realmente se destaca tão somente pela habilidade musical. Davi não, ele sabia tocar, tocava bem, mas essa não era a sua principal habilidade, não era o seu principal talento. A força, na verdade, da música de Davi não estava no fato dele saber tocar um instrumento. A música da vida de Davi
A principal música era a devoção ao Senhor. A melhor melodia era a sua própria vida, uma vida de temor a Deus. Uma vida cujo compositor não era Davi, mas o compositor era o próprio Senhor, Jeová. A segunda característica que nós vemos nesse versículo é que Davi era um homem valente. Deus o fez valente. E o valente é aquele que é corajoso. Quando a gente fala do corajoso, parece que é a pessoa que não tem medo. Não, o corajoso não é quem não tem medo. Quem não tem medo é o louco. Esse é que não tem medo. Mas o corajoso, sim, tem medo, como todo ser humano tem medo. O medo é uma faculdade dada por Deus ao ser humano, que inclusive é utilizado como um dispositivo de segurança para nós. Então, quando nós temos medo de alguma coisa, normalmente essa coisa ela oferece perigo para a nossa integridade física, ou para a nossa saúde, ou até mesmo para a nossa vida. O medo impõe que nós tomemos algumas precauções no nosso viver. O medo impõe que nós obedeçamos algumas regras que nos são colocadas quando executamos tarefas perigosas. E nós observamos então essas precauções por medo, e isso é importante. O medo, então, é algo precioso, é uma ferramenta preciosa. Mas essa ferramenta, como todas as ferramentas, precisam ser dominadas. A partir do momento em que ela se torna a dominadora, então o medo toma conta de nossas vidas e se torna algo terrível, algo muito ruim. O corajoso considera a voz do medo, mas domina a voz do medo com a voz da razão e a voz do espírito. A terceira característica é que Davi era um homem forte. Forte não necessariamente fisicamente. Eu creio que fisicamente também, mas não era isso que sobressaía a ele, né? Na verdade, Davi era equilibrado nos seus talentos, né? Ele tinha um equilíbrio em todos os talentos. A força aqui tem muito mais a ver com a habilidade e determinação e o poder para fazer. É quem realmente resolve, é aquele que você chama para a tarefa e ele faz a tarefa. Né? Então ele tem determinação, ele tem habilidade, ele tem competência e ele realiza, ele cumpre a missão que lhe é dada. Ele é um homem forte. O adorador deve ser assim também. Também Davi, é dito no versículo aqui que nós temos em mão, no versículo 18, que ele era um homem de guerra. O homem de guerra é aquele que não teme a luta, é aquele que não foge do embate, é aquele que não se omite, é aquele que se apresenta, é aquele que faz o que é necessário, aquele que suporta a oposição e mesmo assim continua cumprindo com determinação a missão que lhe é dada, é aquele que faz frente aos seus inimigos, aqueles que tentam impedi-lo de cumprir o que ele deve cumprir, lógico, segundo a determinação de Deus. É aquele que assume a responsabilidade e não passa a responsabilidade para o outro, mas traz para si a responsabilidade, ainda que sofra prejuízos. Esse é um guerreiro. Esse era Davi, um guerreiro. Também diz o versículo 18 que ele era prudente em palavras. Ou seja, é aquele que compreende bem, sabe ouvir, e é aquele que também se expressa muito bem. É aquele que ajuiza aquilo que lhe é dito, aquilo que ele toma conhecimento, antes de dizer alguma coisa sobre o que ele está avaliando. E por isso ele não é pego em contradição, ele não sai dizendo o que lhe vem à mente, mas ele presta atenção, ele ajuiza e depois, então, ele diz o que deve ser dito. Mas diz também que Davi tinha uma presença gentil. E o que nós pensamos de uma presença gentil? É aquela pessoa que no nosso dia a dia nós chamamos de simpático, né? Até foge um pouco do sentido real da palavra, mas simpático é aquela pessoa agradável, é uma pessoa que nós sentimos prazer em estar ao lado dela, possui uma forma de ser que as pessoas se sentem bem, né? Ao sentar ao lado dela, conversar com essa pessoa, uma pessoa agradável, uma presença gentil. É gostoso de estar ao lado de pessoas assim. E por fim, nós temos a última característica, que é a mais importante de todas elas, e que ela está fora de Davi, não dentro de Davi. Davi se torna um objeto. É que o Senhor estava com ele. Então, esse ponto é importantíssimo do adorador.
um escolhido de Deus, um temente ao Senhor, e o Senhor confirmava as obras que ele realizava, porque as obras que ele realizava eram claramente determinadas por Deus. Não eram suas obras, mas eram as obras de Deus sendo realizadas. Veja que isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes realizamos obras por nossa força, e Deus até permite que elas sejam realizadas, mas não são as obras do Senhor. As obras do Senhor que são realizadas por nós são obras que verdadeiramente edificam vidas, e não que nós achamos que edificam, né, porque elas trazem algum tipo de resultado ou popularidade. Não, são obras que transformam vidas verdadeiramente. Então, Davi realizou obras, mas obras que transformaram vidas, porque o Senhor estava com ele, o Senhor lhe protegia, o Senhor lhe abençoava, o Senhor lhe conduzia, o Senhor até mesmo lhe repreendia. O Senhor estava constantemente com ele. O cristão adorador é alguém que vive um cotidiano como todos têm um cotidiano, mas ao vivê-lo exibe as características do seu Senhor, como Davi exibia, priorizando uma vida de devoção mais do que arte, sendo corajoso ao vencer seus medos, tendo determinação e habilidade e força para fazer o que deve ser feito, disposto a enfrentar as guerras que lhe surgem e não fugir delas. Alguém capacitado em discernir bem o que ouve e o que fala, uma pessoa agradável de se estar ao lado, um servo cujas obras eram confirmadas por Deus, pois eram feitas em obediência. O salmista Davi, um perfil de um adorador. Que você se inspire na vida de Davi, naquilo que Deus fez por ele, e que seja uma bênção, ou continue sendo uma bênção no meio em que você se encontra. Que Deus te abençoe, te proteja, e até semana que vem, aí sim, com o Salmo 35. Até lá.